E se eu te dissesse que os piores inimigos de Israel não vieram de terras distantes, nem de impérios estrangeiros, mas de dentro da própria família? Sim, eles carregavam o mesmo sangue, tinham o mesmo ancestral, eram carne da carne, osso dos ossos. Mas com o tempo, o que deveria ser laço virou lâmina. Os Moabitas, um povo que nasceu da vergonha e cresceu na hostilidade. Gerados numa noite de escuridão, marcados por um ato incestuoso, carregavam em sua origem o peso do escândalo e da desonra. Ainda assim, tornaram-se uma nação próspera, mas cheia de amargura. Eles não apenas se afastaram de Israel, eles se voltaram contra Israel. Instigaram maldições, corromperam o povo com imoralidade, zombaram de seus profetas e celebraram suas quedas. Mas por quê? O que os levou a tanto ódio contra os seus próprios parentes? Hoje, você vai mergulhar comigo em um dos capítulos mais sombrios e ao mesmo tempo mais surpreendentes de toda a história bíblica. Uma história de traição, idolatria, guerra, orgulho, dor, mas também de redenção. Porque por mais escura que seja a origem, Deus ainda pode escrever um novo final. Mas para entender isso, você precisa ver até o fim. Tudo começou não com guerra, mas com medo. Depois que o fogo caiu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra, Ló fugiu. Fugiu com pressa, com o cheiro de enxofre ainda no ar, com os olhos ainda ardendo do brilho da destruição. Refugiado nas cavernas próximas a Zoar, ele estava acompanhado apenas de suas 2 filhas e do silêncio pesado da perda. Ali, isoladas do mundo e acreditando que a humanidade inteira havia sido destruída, as filhas de Ló tomaram uma decisão desesperada e profundamente perturbadora. Elas embriagaram o próprio pai e, numa sequência de noites sombrias, se deitaram com ele. Daquela união incestuosa nasceram 2 filhos. O primeiro foi chamado Moabe, o segundo, Ben-Ami. E esses 2 nomes, aparentemente simples, dariam origem a 2 nações inteiras, os Moabitas e os Amonitas. Mas o nome Moabe carrega consigo um sussurro inquietante. Alguns estudiosos sugerem que ele significa do meu pai. Se for verdade, essa não é apenas uma designação, é uma cicatriz, uma marca cruel da forma como foi concebido. Desde o ventre, o povo moabita já carregava a sombra de um escândalo. Enquanto outras nações nasciam de promessas ou conquistas, Moabe nascia do trauma. E talvez seja por isso que, com o passar dos séculos, aquele povo cresceu desconfiado, orgulhoso, amargo. O que começa no segredo de uma caverna, logo se tornaria uma nação poderosa e perigosa. Moabe cresceu. Da vergonha do início, floresceu uma nação. Uma terra de colinas e vales, de campos amplos e vinhedos reluzentes ao sol. Localizada a leste do Mar Morto, a terra de Moabe se estendia sobre um planalto fértil, a 1000 metros acima do nível do mar. Seus campos produziam grãos dourados, uvas suculentas e criavam rebanhos de ovelhas que pastavam em abundância. Aos olhos humanos, parecia uma terra abençoada. Mas nem toda prosperidade vem da luz. Por trás da beleza daquela terra, havia trevas. Moabe não se prostrava diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles cultuavam Quemos, um Deus estranho, sombrio, representado muitas vezes como uma figura sedenta por sangue e poder. Não era um culto de paz, era um culto de guerra. Quemos exigia o impensável. Sacrifícios de animais? Sim, mas também sacrifícios humanos, homens, mulheres, crianças. O altar de Quemos era banhado em sangue, e não apenas sangue. Havia luxúria, rituais de fertilidade, orgias religiosas, uma religião onde os sentidos eram estimulados até o limite e onde a moralidade era destruída a cada cerimônia. Foi nesse cenário que um dos episódios mais trágicos da jornada de Israel aconteceu.
Enquanto o povo de Deus acampava nas planícies de Moabe, às portas da terra prometida, as filhas de Moabe se infiltraram no acampamento, belas, sedutoras, mas letais. Elas não vieram com espadas, vieram com sorrisos, e pouco a pouco corromperam o povo. E o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe e adoraram os seus deuses. Números 25, 1, 2. Aquele flerte com a idolatria custou caro. Deus respondeu. Uma praga caiu sobre Israel e 24.000 pessoas morreram. Não em batalha, mas como resultado da infidelidade espiritual. Uma traição silenciosa que enfureceu o céu. Moabe não usou exércitos naquele dia. Usou sedução. E com isso, feriu Israel de forma mais profunda que uma lança jamais poderia. O povo de Israel caminhava pelo deserto. Eram milhares, ex-escravizados, feridos, famintos, sedentos. Tinham deixado o Egito para trás, carregando consigo a promessa de uma terra que ainda não podiam ver. Entre eles estavam idosos, crianças, mães cansadas, homens exaustos. Tudo o que queriam naquele momento era água, pão, um sinal de misericórdia. Mas quando chegaram aos limites de Moabe, encontraram portas fechadas, corações duros e mãos vazias. Os moabitas, seus próprios parentes, descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, recusaram-se a oferecer ajuda. Negaram-lhes pão, negaram-lhes água, negaram-lhes hospitalidade. O que deveria ter sido um gesto de compaixão, tornou-se um ato frio de rejeição. E não parou por aí. Tomado pelo medo e talvez pelo ódio ancestral, o rei moabita Balaque fez algo ainda mais grave. Ele contratou um profeta pagão, Balaão, para amaldiçoar Israel. Era uma tentativa covarde, um ataque espiritual. Em vez de espadas, usaram palavras, maldições, invocações. Mas o céu reagiu, Deus interveio. O Senhor não permitiu que a maldição se formasse. Ao contrário, toda vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, o Espírito o tomava, e de sua boca saíam bênçãos. Porquanto não vos saíram ao encontro com pão e água, e porque contra ti assalariaram Balaão. Deuteronômio 23, 4. O intento maligno dos moabitas foi frustrado, mas a consequência foi selada. O destino de Moabe estava escrito. O Senhor declarou que nenhum moabita poderia entrar na congregação de Israel, e por até 10 gerações. Eles haviam se levantado contra o povo da aliança, tinham escolhido o orgulho ao invés da compaixão, a maldição ao invés da reconciliação. E naquele momento, a separação entre Israel e Moabe se tornou oficial, não por geografia, mas por justiça divina. O silêncio de Deus havia permitido que os moabitas se levantassem. Durante os dias sombrios dos juízes, quando cada homem fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, Israel voltou a cair. Com a desobediência veio a consequência: 18 longos anos de opressão. O opressor, Moabe, o rei, Eglon, um nome que carregava peso e crueldade. Um monarca tirano, orgulhoso e insaciável, que impôs tributos, humilhação e medo ao povo de Deus. Mas o Senhor, em sua misericórdia, preparou uma libertação, e ela viria de onde ninguém esperava. Eude, canhoto, silencioso, estratégico. Ele se aproximou de Eglon, fingindo submissão. Com a mão direita visivelmente vazia, ninguém suspeitou da esquerda. Escondida em sua coxa, uma adaga de 2 gumes aguardava o momento exato. E quando Eglon dispensou seus servos, querendo privacidade para receber uma mensagem secreta de Deus, a lâmina penetrou fundo, tão fundo que a gordura do rei engoliu a arma por completo. Eude escapou, e o povo foi liberto. Juízes 3, 12, 30. Mas a tensão entre Israel e Moabe não acabou aí. Mesmo após serem derrotados, mesmo subjugados pelos reis Saul e Davi, os moabitas não se calaram. O rancor fervia, o orgulho crescia, a rebelião era inevitável. E veio
Durante uma das campanhas mais intensas contra Moabe, uma coalizão poderosa foi formada. Israel, Judá e Edom marcharam juntos. O exército moabita estava encurralado, prestes a cair, quando algo chocante aconteceu. O rei moabita pegou seu filho primogênito, o herdeiro do trono, e o sacrificou publicamente sobre o muro da cidade. Segundo Reis 3:27. Sangue inocente foi derramado diante do exército inimigo. Um ato tão grotesco, tão perturbador, que paralisou os corações dos israelitas. Eles recuaram, não por medo do exército, mas pela repulsa e pelo terror diante do que haviam presenciado. Foi ali que o povo viu o quão profundamente os moabitas estavam tomados pela idolatria, pela loucura e pelo desespero. Não lutavam apenas com espadas. Lutavam com sacrifícios humanos, com pactos de sangue, com a escuridão dos deuses pagãos. E esse ato horrível se tornaria um dos momentos mais sombrios de toda a história entre Moabe e Israel. As vozes dos profetas se ergueram, como trovões antes da tempestade. Deus havia suportado por gerações as afrontas de Moabe, a sua arrogância, a sua idolatria, a sua zombaria. Eles não apenas guerrearam contra Israel, eles riram de sua dor. Celebraram cada queda, escarneceram de cada derrota e, mais grave ainda, se engrandeceram contra o próprio Senhor. Mas o céu não permanece em silêncio para sempre. E quando Deus fala, as nações tremem. Isaías, o profeta da visão, já havia visto o que viria. A soberba de Moabe será abatida e todo o seu orgulho será humilhado. Isaías 16. Ezequiel, o homem das imagens fortes, também proclamou: porque Moabe diz: eis que a casa de Judá é como todas as nações. Por isso, abrirei o lado de Moabe para juízo. Ezequiel 25, 8, 11. Mas foi Jeremias quem deixou registrado o epitáfio definitivo de Moabe. Moabe será destruído porque se engrandeceu contra o Senhor. Jeremias 48, 42. Essas palavras não foram poesia, foram sentença. E então, como uma onda de juízo, os impérios começaram a se levantar. No século 8 a.C., os assírios chegaram com fúria, tomaram cidades, subjugaram reis, impuseram tributos pesados. Mas não foi o fim. Vieram os babilônios. Com Nabucodonosor à frente, Moabe caiu de novo, desta vez de joelhos. Aqueles que antes zombavam agora eram levados como prisioneiros, seus santuários profanados, seus deuses emudecidos. E depois, os persas. Moabe não desapareceu de um dia para o outro. Foi sendo apagado, pouco a pouco, cidade por cidade, tradição por tradição, até que sumiu. A terra ainda existia, mas o povo já não era mais o mesmo. Moabe foi engolido pela história, assimilado por tribos árabes, misturado entre os povos. Perdeu seu nome, sua identidade, sua arrogância, e sua memória se tornou apenas um eco nas escrituras. Um povo que nasceu da vergonha, desprezou a misericórdia, desafiou o Altíssimo e foi julgado. Mas nem tudo em Moabe foi escuridão. Mesmo entre a idolatria, a crueldade e o orgulho, uma chama inesperada brilhou, fraca no início, quase invisível, mas pura e destinada a se tornar eterna. Seu nome era Ruth, uma mulher moabita, sem títulos, sem riquezas, sem qualquer direito na história de Israel. Mas ela tinha algo que Deus jamais despreza: um coração quebrantado e uma fé viva. Após a morte de seu marido, ela poderia ter voltado para sua terra, para os seus deuses, para o conforto da velha identidade. Mas em vez disso, escolheu renunciar tudo. Com os olhos fixos no Deus de Israel, Ruth declarou com firmeza e doçura à sua sogra Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Foi assim que uma mulher nascida da vergonha de Moabe, marcada por sua origem pagã, se tornou símbolo de fé, coragem e redenção.
Ela não apenas foi acolhida entre o povo de Israel, ela foi enxertada na linhagem real. Ruth se casou com Boaz, um homem nobre da tribo de Judá, e dessa união nasceu Obed, que geraria Jessé, pai de Davi, o rei segundo o coração de Deus. E séculos mais tarde, Jesus Cristo, o Salvador, viria dessa mesma linhagem de Moabe para Belém, do desprezo para a genealogia do Messias. De um povo rejeitado surgiu uma mulher que tocou o coração de Deus. Sim, a mesma nação que trouxe dor a Israel foi usada por Deus para escrever a história da salvação, porque é assim que ele age. Onde o mundo vê ruína, Deus enxerga redenção. Onde há sombras, ele acende luz. E mesmo as páginas mais manchadas da história podem ser reescritas pela graça. Os moabitas nos ensinam duas lições. Primeiro, a origem não define o destino. Mesmo nascidos de algo vergonhoso, eles tiveram oportunidades, e alguns, como Ruth, as aproveitaram. Segundo, a escolha entre o orgulho e a redenção está sempre diante de nós. Moabe escolheu resistir. Ruth escolheu se render ao Deus de Israel. E você? Vai repetir os erros do passado ou permitir que Deus reescreva a sua história? Se essa mensagem tocou seu coração, comente aqui abaixo: eu escolho o Deus de Israel. Isso mostra que você ficou até o fim e que está disposto a trilhar um caminho de fé, mesmo que sua origem seja difícil. Se inscreva no canal agora mesmo para continuar descobrindo as histórias escondidas por trás da Bíblia. Ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa entender que a graça de Deus é maior do que qualquer passado. 2 vídeos vão aparecer aqui no final com mais histórias bíblicas que vão fortalecer a sua fé. Assista.